Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o Diácono Gilson, aleluia, do canal Comunidade dos Discípulos. Um bom tempinho aí que a gente já está sem colocar no nosso canal vídeos, né? O último vídeo que eu coloquei foi da Escola Bíblica Dominical, que foi a respeito na qual nós estávamos falando da primeira lição, aleluia, que foi a igreja que nasceu no Pentecoste, né? Essa foi o último vídeo que eu postei, né? Foi da Escola Bíblica. Inclusive nesse dia eu estava sozinho ali ministrando, me chamaram, me deram a oportunidade de ministrar a palavra, mas ninguém compareceu, né, irmão? Ninguém quis estar na escola bíblica por alguns motivos e a gente, mesmo assim, a gente ministra a palavra porque a gente tem responsabilidade, que é de anunciar a palavra de Deus. Cada um que responda por si as motivações ou motivo que não quis ir aprender na escola bíblica. Louvado seja Deus. De uma coisa eu sei, meu querido, é que a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, que assim diz a palavra de Deus, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso que a gente vê nos dias atuais, é o povo de Deus perecendo por falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Não que eu seja um doutor em divindade, nada disso, mas a gente aprende com Deus, a gente aprende com o Espírito Santo, a gente aprende com os irmãos que estão ali, né, trazendo uma mensagem da parte de Deus, independente se o irmão ele tem instrução, se ele tem formação teológica ou se ele não tem, até porque Deus ele não busca letrados, né? E eu não estou aqui para me gabar do meu conhecimento, daquilo que o Senhor, ao longo do tempo da minha vida, me deu oportunidade de estudar. Não sou mais e nem menor do que ninguém. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, mas nós não vamos estar aqui nessa noite de sexta-feira, já são umas 5, quase 6 horas da noite, né? Eu quero tratar aqui de uma pregação. Essa pregação eu explanei na igreja, né? Falando sobre o endemoniado de Gadareno, uma oportunidade também que me foi dada para pregar, e eu estive ali pregando nesta oportunidade esta mensagem. Louvado seja Deus. Eu sempre, meu querido, eu gosto de anotar sempre as coisas com que eu vou falar, né? Tem pastores que eles têm a facilidade de memorizar a pregação, né? Eu, como não tenho tanta facilidade, eu gosto sempre de trazer um esboçozinho, umas anotações a respeito do assunto que a gente vai tratar, né? E nessa noite eu quero falar sobre esta pregação. Aleluia. Quero aqui estar anunciando esta pregação, que se encontra em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20. Mas antes de começarmos este trabalho do Senhor, nós vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo aqui que nos ajude, que nos dê a direção em nome de Jesus. Nós estávamos neste dia também, sempre como eu faço, né, irmão? Porque Deus tem me dado a oportunidade de estar meditando na palavra dele todo dia, né? Por quê? Porque eu tenho meu querido, tem um problema de coluna, né? E isso tem me feito ficar muitos dias em casa. E a oportunidade que eu tenho, estou sempre lendo a palavra, estou sempre orando, estou sempre buscando me consagrar, né? Ter meus dias de consagração para a glória de Deus.
porque aprendi uma coisa na caminhada com Cristo, que quando nós confessamos, nos arrependemos, aceitamos a Cristo como Salvador, nós adentramos em uma batalha, em uma guerra. E essa guerra, ela não é vencida com as armas deste mundo. Ela não é vencida na base da paulada, da violência, da briga, da força, da faca, de uma arma, de uma pistola, de uma metralhadora, de um fuzil, de granadas. Não. Essa guerra é ganha através da oração. Essa guerra é ganha através da meditação, da palavra de Deus, da oração, da consagração, do jejum. Aleluia. Então é assim porque a palavra de Deus, ela diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, não é contra meu semelhante, não é contra o meu próximo. Essa guerra a qual nós, que uma outrora entregamos nossa vida a Cristo, filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, é uma guerra espiritual. Nós guerreamos contra espíritos imundos, contra demônios, contra legiões, e nós temos que estar ali com a vida de acordo com a palavra de Deus. Só se vence o mundo espiritual através da oração. Mas mesmo assim, Deus tem que estar na nossa vida. Se Deus não estiver, meu querido, na minha e na sua vida, tudo que a gente faz é em vão e a luta também. Porque se Deus não estiver na nossa vida, nós não podemos prevalecer contra o demônio, contra as trevas, contra a escuridão, contra as pessoas que muitas das vezes são usadas, por espíritos imundos. Por quê? Porque elas se deixam usar, meus queridos. Porque muitas vezes a pessoa abre o coração para o inimigo usá-la como instrumento. E é isso que o inimigo tem feito nos dias atuais. Quantas vidas eles têm destruído por aí, Então nós vamos orar, pedir a Deus aqui a nossa ajuda, a ajuda dele na nossa vida, pedir direção, que ele fale através da nossa boca, o Espírito Santo, e traga para você edificação, consolação, exortação, conforme ele assim desejar. Amém? Pai amado e querido, aqui estamos na tua presença, em nome de Jesus. Queremos aqui nos reportar a ti, Deus eterno, e já agradecer pela manhã que se foi, a tarde, a noite que está aí. Meu Deus, queremos te agradecer por tudo, pelo fôlego de vida, pela família, pelos livramentos, por todas as coisas, por tua palavra ter nos alcançado, e te pedir agora, Pai, toma o primeiro lugar aqui, toma a frente. Convém que o homem diminua e o Senhor cresça, convém que o homem desapareça e o Senhor apareça, em nome de Jesus. Deus, que esta palavra possa alcançar pessoas de forma individual, coletiva, famílias, filhos, pais, mães, enfim, que alcance cada pessoa, meu Deus, e traga libertação, traga cura, traga livramento para a glória do nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Então vamos aqui, ler aqui esta passagem que se encontra em Marcos capítulo 5, o verso 1 ao 20, versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. A libertação de um possesso. Eu coloquei o tema aqui desta pregação. Pregar é o poder libertador de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E assim atravessou o mar e foram para a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e as correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe,
correu e atirou-se a seus pés, e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todos os povos correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápole e as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Glória a Deus. Aleluia, que maravilha, que palavra maravilhosa de vida. Aleluia, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, certa feita, Jesus pregando, ele pregava e os fariseus então questionaram Jesus, porque ele estava numa casa de homens que eram pecadores. Simão, que era um pecador, um publicano, estava ali reunido, e aqueles religiosos da época ali, os líderes religiosos, sacerdotes, fariseus, eles questionaram a Jesus por Jesus estar ali naquela casa, se banqueteando com eles, comendo. E Jesus disse para aqueles líderes: eu não vim para os sãos, mas para os doentes da casa de Israel. Veja, meu querido, a diferença. Aqueles religiosos, eles não queriam estar ali reunido com o povo pecador que eles consideravam os publicanos, as prostitutas, né? As pessoas que a sociedade rejeitava. Aqueles líderes religiosos se achavam melhores do que elas e eles não queriam estar ali, né? Mas Jesus então, chamando a atenção, diz o motivo pelo qual ele está ali. Quantos são as pessoas nesta vida, na épocas atuais de hoje e em outras épocas que se passaram, se acham tão superiores ao seu próximo que
questionam às vezes. Você prega, vai falar de Jesus para alguém, a pessoa diz, não, não preciso ouvir, eu não matei, eu não roubei, eu não faço isso, eu não faço aquilo. A pessoa ela vai auto se justificando e dizendo que ela não precisa ouvir a palavra de Deus, ela se coloca numa situação superior àquele que está ali dentro de um presídio, aquele que está ali caído na sarjeta, numa calçada, numa mesa de bar, daquele que está ali viciado no jogo, aquela moça que se prostitui, aquele homem que está ali se prostituindo. Então são muitos hoje também, nos dias de hoje, que se encontram como esses líderes religiosos. Elas acham porque não mataram, porque não roubaram, porque não se prostituem, porque não são alcoólatras ou outras coisas mais, elas se acham superior. E elas dizem que não precisa. Outras dizem, não, eu já tenho a minha lei. Eu já tenho a minha crença. E elas se enganam, porque Jesus ele não veio instituir religião. E outro detalhe, meu querido, é que todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, da presença. Por que que todos pecaram? Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus coloca Adão e Eva ali no jardim e dá uma ordem para eles, diz, olha, você pode comer de toda a árvore que está no jardim, menos da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas esse casal desobedeceu. E a desobediência deles, irmão, acarretou na queda do homem. Na queda deles, eles foram expulsos do jardim do Éden. E, consequentemente, nós, seres humanos, herdamos essa herança decaída de Adão e Eva. Pois por um homem entrou o pecado, né? Adão, mas também por outro entrou a salvação, que foi Jesus Cristo, a graça, para alcançar a todos que aceitarem, se arrependerem e aceitarem Jesus como Salvador. Pois bem, essa é a situação do mundo também hoje atual. Essa é a situação, e na época de Jesus aqui se encontrava um homem endemoniado, um homem que vivia nos sepulcros, que estava ali acorrentado, mas diz a palavra, como lemos, que ele arrebentava as correntes, os grilhões, e ele ficava ali naquele sepulcro e as pessoas tinham medo dele. Ele também se autoflagelava, né? Ele se cortava ali com as rochas que estavam ali, com as pedras. Esse homem se autoflagelava, se mutilava, e as pessoas tinham um pavor. Ninguém conseguia segurá-lo, as correntes não conseguiam prendê-lo. Este homem estava fora de si. Ele já não tinha, perdeu a sua razão, o seu juízo, já não tinha mais equilíbrio emocional, já estava totalmente dominado por um espírito imundo. E quantos são as pessoas nos dias de hoje que estão desse jeito? Quantos são homens e mulheres que estão desse jeito? Você liga hoje a TV, e eu não me espanto com isso, porque a palavra de Deus, ela nos dá essa revelação. É o filho que mata o pai que mata o filho, é o marido que mata a mulher que mata o marido, é as pessoas se matando, é a família se destruindo, são as pessoas dominadas pelo alcoolismo, são as pessoas dominadas pelas drogas, são as pessoas enfeitiçadas, endemoniadas, buscando solução dos seus problemas, das suas queixas nessa vida, nas seitas, no satanismo, no ocultismo. Hoje em dia você vai para diversas religiões que prometem cura, prometem libertação, te prometem paz, te prometem uma vida de sucesso. Até aqueles que usam da palavra do Evangelho, da palavra de Deus para se enriquecer, prometendo cura,
com revelações, com visões que muitas das vezes não vêm da parte de Deus. E elas acabam se emaranhando, caindo em uma teia de aranha, em uma armadilha, sendo apenas objeto, de as pessoas ali estar tirando seu dinheiro, esses falsos pastores, falsos líderes religiosos que se encontram na sociedade, porque as pessoas que estão ali, elas raramente leem a Bíblia e eles utilizam de versículos isolados para poder ali então expressar as suas palavras, Utilizam da palavra de Deus e destrói assim famílias, roubam as pessoas. Mas este homem, ele teve um encontro com Jesus. Jesus sai ali, vai à margem ali de Gadara, que ficava, ele sai da Galiléia e vai para outra margem ao leste e encontra-se com esse homem. Jesus já sabia, porque Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Como Deus, Jesus sabia da condição daquele homem, endemoniado, desprovido da graça de Deus, da misericórdia, sofrendo, escravo na mão do inimigo. E este homem, ao se deparar com Jesus, ele então vai ter a sua libertação. Este homem, ao se deparar com Jesus, ele logo avistando Jesus diz: o que queres comigo, Jesus? Já viesse me atormentar? E Jesus então manda o demônio sair dele. Ele ainda tenta argumentar. E Jesus então pergunta o nome dele. Ele diz que é uma legião, ou seja, não era apenas um demônio, mas vários que estava possuindo aquele homem, levando este homem a um estado de destruição, de infelicidade. Um homem que já não estava mais ali no ciclo social, no convívio da sua família, da sociedade, mas estava em meio aos sepulcros, onde só havia o quê? Mortos. Este homem estava morto espiritualmente também. Apesar de ter ali vida, seu corpo está com vida, ele estava morto espiritual porque ele estava destituído da presença de Deus. Mas ao ter o encontro com Jesus, Jesus então o liberta. Ele tem sua vida transformada. Ele pede para Jesus: Jesus, me manda ir para aqueles porcos. E Jesus permite. Veja, meu querido, que os demônios, ao entrarem naqueles porcos, aqueles porcos se precipitam dentro de um abismo e morrem. É isso que o inimigo muitas das vezes quer fazer ao ser humano, levar o ser humano não só à morte espiritual, mas à morte física. Ele veio para a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é esta palavra que eu trago para você. É uma palavra de vida, é uma palavra de transformação, é uma palavra de libertação. Jesus quer te libertar, Jesus quer quebrar as cadeias, as correntes que te aprendem, as correntes espiritual. Ele quer te dar vida, ele quer transformar seu modo de ser, sua mente, ele quer te trazer a razão, ele quer trazer juízo à sua vida. Assim como este homem estava desajustado emocionalmente, espiritualmente, Jesus quer te dar vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer quebrar essas cadeias que te prendem. Ele quer te vestir com vestes de santidade. Ele quer que você seja um instrumento na mão dele, assim como foi este homem. Ao ser liberto, este homem desejou seguir a Jesus, mas Jesus disse: olha, não, vai para a tua casa e anuncia aquilo que Deus fez por ti. E foi isso que aconteceu.
Deus deseja usar a sua vida, a minha vida, para levar a palavra de Deus a tantos quantos estão como esse homem, amarrado, acorrentado pelo pecado. Jesus veio para quebrar os grilhões. Ele disse: eu vim para que tenha vida e vida com uma abundância. Cristo quer te dar vida, meu irmão. Amém? Aceite Jesus no teu coração. Se arrependa em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Que o Senhor venha resplandecer a luz dele sobre a sua vida e que todos os grilhões, todas as amarras do inimigo sejam quebrados na tua vida em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude aí a levar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.